Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Na carta de São Paulo aos Romanos, nós encontramos a doutrina do apóstolo sobre a justificação. Ele nos diz que nós somos justificados por meio da fé. E no trechinho que nós escutamos há pouco, que está no capítulo 4, entre os versículos 13 e 18, Paulo nos mostra que as promessas que um dia Deus fez a Abraão, promessas essas de que ele seria um povo grande e numeroso, de que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados e de que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu e as areias da praia. Essas promessas, elas não estavam em conexão com a observância da lei, porque a lei, ela veio muito tempo depois que Deus se apresentou e fez as promessas a Abraão, cerca de 430 anos antes da lei ser escrita. Deus fez essas promessas a Abraão. Dizer que a lei está em conexão com as promessas é o mesmo que anular as promessas de Deus, e isso não pode em hipótese alguma. Paulo diz, que se há conexão com alguma coisa das promessas que Deus fez a Abraão, a conexão está com a fé dele, com a fé do patriarca Abraão, porque Abraão acreditou em Deus e acreditou também nas suas promessas. E o apóstolo Paulo, ele tem dois motivos para fazer essa exposição. O primeiro é para combater a pretensão de certos cristãos das primeiras comunidades que se apresentavam como judaizantes. Ou seja, eles queriam, ao mesmo tempo em que se tornaram discípulos de Cristo, permanecer à sombra do judaísmo, continuando a observar a lei, como faziam, e também continuando exercendo algumas práticas que são próprias do mundo e da cultura judaica. E isso, na ótica de Paulo, já não tem razão de ser. Porque se alguém se fez cristão, se alguém se tornou cristão, então a partir daquele momento a pessoa deve testemunhar Cristo e observar o Evangelho de Cristo. É isso que São Paulo está a defender e a primeira razão pela qual ele faz a exposição. E a segunda razão dessa exposição que São Paulo faz é para afirmar que todos os povos, todas as nações, assim como Deus prometeu a Abraão, se beneficiam das promessas feitas a ele tanto tempo atrás. Isso graças à força da fé que os destinatários da promessa depositam em Deus, e não por força da lei antiga, não por força da observância da lei. De fato, nós não chamamos Abraão de pai por acaso. Abraão se tornou pai de inumeráveis povos e nações. E dentre esses povos e nações está a igreja cristã, exatamente como Deus havia lhe prometido. Já não te chamarás Abrão, mas Abraão, porque te faço pai de uma multidão de povos. A mudança do nome de Abrão para Abraão, que significa tudo isso que Deus promete, não só significa, como já é realização de tudo isso que Deus promete a ele. Abraão, o significado do nome é justamente pai de povos. Indica o cumprimento da promessa, indica a nova situação em que se encontra o antigo Abrão, agora Abraão, patriarca, de gerações e gerações, de povos e nações, e é o próprio Deus que faz isso, é o próprio Deus que muda o nome. É o próprio Deus que dá um novo nome a Abrão. Agora te chamarás Abraão. Se é o próprio Deus que faz esse movimento, é certeza de que as promessas feitas,
elas serão para sempre, é penhor do futuro. Todas as gerações que vierem, como descendentes deste Pai na fé, serão beneficiários das mesmas promessas. O tema da paternidade em Abraão, ele se prolonga também no tema da herança. Abraão, ele é herdeiro da terra que o Senhor lhe deu. Abraão também é herdeiro de todas as famílias do mundo, isso segundo a tradição rabínica. E a Abraão sucedem seus herdeiros ou descendentes na herança ou na posse da terra prometida. Se são herdeiros da terra, são herdeiros ou descendentes também das promessas. Em síntese, as promessas que Deus fez e realizou em Abraão também realizam-se em nós, porque nós somos descendentes de Abraão, tanto da terra que o Senhor nos prometeu, como das promessas que ele fez a Abraão e se renovam também para todos nós. E Paulo, ele resume muito bem isso quando ele diz: é em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Deus fez promessa a Abraão, e Abraão foi fiel a Deus. Agora, para nós, o que é que significa fidelidade? Nós somos, de fato, fiéis a Deus? Do ponto de vista humano, as nossas experiências de fidelidade, elas são sempre muito pobres. Porque, geralmente, nós ficamos desconfiados quando alguém se aproxima de nós ou quando nós precisamos nos aproximar de alguém. A primeira coisa que desperta é a desconfiança. E existe, por detrás dessa desconfiança, o medo. Medo de que o outro nos procura somente para tirar algum tipo de proveito. Medo de que o outro queira nos possuir de alguma forma, ou queira abusar de nós e da nossa boa vontade de alguma forma. Medo de que o outro nos prenda ou faça de nós seus escravos. Ou ainda, medo de que aquela pessoa se aproprie de algum bem, de algo que nos pertença. Ninguém escancara as portas da vida para outra pessoa assim, de repente. A gente passa por esse processo de desconfiança. E geralmente a gente se defende durante esse processo de muitas formas. A gente evita a pessoa ou se aproximar da pessoa. A gente dá um jeito de colocar a intenção daquela pessoa à prova. A gente faz exigências de todo tipo, às vezes com muita discrição ou não, até que a gente adquira a confiança necessária que faça daquela pessoa digna da nossa fidelidade. Esse processo, ele pode ser breve ou pode ser demorado, vai de acordo com a realidade e a situação de cada um. No campo do nosso relacionamento com Deus, não é muito diferente não. A gente também é desconfiado com Deus às vezes, porque a gente costuma também nos defender de Deus quando Ele exige de nós. E as exigências do Senhor, a gente sabe, não são as mais fáceis dessa vida, não. E quando Ele exige da gente fidelidade, a nossa defesa, ela se dá por meio da observância de algum regulamento, de algum mandamento, de algum preceito que nós conhecemos e que sabemos que faz parte da cultura, da religiosidade, da doutrina na qual nós estamos inseridos. Mas quando a gente se defende de Deus, a gente acaba observando o regulamento, o mandamento, um preceito,
somente para que a gente seja salvo nas aparências. Mas há algo dentro de nós que impede um encontro leal, que impede um encontro em profundidade com o Senhor. A consciência basta observar e está tudo certo. E não viver, não assumir, não testemunhar o preceito, o regulamento, o mandamento. Nesse processo de defesa, para com Deus, quando Ele exige de nós fidelidade, assim como se dá com as pessoas, pode ser um processo breve ou um processo demorado. Mas, infelizmente, há aqueles que se escondem uma vida inteira atrás dos preceitos, atrás dos mandamentos, atrás dos regulamentos. Nas aparências é bom cristão, mas no íntimo segue se defendendo. E não é corajoso de assumir uma fidelidade para com Deus que perpasse as aparências. O testemunho de Cristo e do seu Evangelho, ele não é eficaz nas aparências. Para testemunhar Jesus e o Evangelho é preciso muito mais. É preciso ir além daquilo que observa o preceito, o mandamento, o regulamento. Da mesma forma, o reino de Deus ele não se desenvolve através de processos burocráticos. Não são os funcionários honestos ou os cristãos que observam tudo direitinho, sem ter nenhum impacto interior, sem ter nenhum tipo de mudança de vida de fato, que fazem o reino crescer e progredir. Quem faz o reino crescer e progredir, quem testemunha com força e eficácia o nome de Jesus e seu Evangelho, são aqueles que se alimentam do Senhor. São aqueles que alimentam a esperança no Senhor, que sabem depositar toda a sua confiança em Deus, que são fiéis a Ele e estão dispostos a segui-lo por caminhos imprevisíveis. Assim como aconteceu com Abraão, 75 anos de idade. O Senhor olha para ele e fala: Abraão, junta tuas coisas e vai para a terra aonde eu vou te mandar ir. Abraão não pensa duas vezes, junta as coisas e vai, sem saber para onde é aquela terra que o Senhor está lhe dando por herança. É preciso estar disposto a tudo aquilo. Porque o reino de Deus cresce com a ajuda daqueles que, como o pai na fé, Abraão, fazem da própria vida uma resposta de contínua confiança à fidelidade de Deus. O reino de Deus, ele cresce com a força do testemunho de Cristo. Ele cresce também com a força do Evangelho de Cristo. E Jesus, no Evangelho que nós escutamos, ele nos mostra a fidelidade com a qual ele dará prova para nós, se nós lhe formos fiéis. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E Jesus ainda insiste conosco no mesmo trecho, para que a gente não se deixe abalar na fé e no testemunho pelo medo de sermos perseguidos. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Testemunhar Cristo, testemunhar o Evangelho, é dever e é compromisso de cada pessoa que se faz cristã. E aqui não tem nenhum tipo de defesa para não o fazê-lo. O medo deve ser vencido em vista do testemunho público e também arriscado em favor de Jesus. Diante da corte celeste, ou seja, diante do próprio Deus, cada um de nós será reconhecido ou reprovado com base no testemunho ou no contra-testemunho que nós demos. Se esse testemunho foi autêntico, foi corajoso,
ou se esse testemunho foi baseado somente nas aparências. Em resumo, a atitude presente pública diante de Deus, do Cristo e do seu Evangelho, aquilo que nós vivemos nessa vida, é o que decidirá qual será o nosso último destino. O céu, felicidade eterna, ou o inferno, morte eterna. Queiramos o céu. Queiramos o céu. No centro do trecho do Evangelho, só para a gente ficar mais impactado, a gente encontra ainda uma fala de Jesus que deve despertar em nós uma preocupação real. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Resumidamente, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que é obra de Deus. Blasfemam contra o Espírito Santo quem diz que a obra de Deus, na verdade, não é de Deus, mas é do demônio. Blasfemar contra o Espírito Santo no contexto que nós estamos refletindo, que é do testemunho de Cristo e do Evangelho, a partir do exemplo de fé e das promessas que Deus fez a Abraão, significa a rejeição consciente de alguém, a rejeição consciente de uma pessoa cristã do seu testemunho a favor de Jesus. A pessoa cristã, batizada, conhecedora de algum preceito da religião, de alguma coisa do Evangelho, sabe da existência de Jesus, e ela conscientemente rejeita aquilo ao qual ela, enquanto cristã, foi chamada a fazer: testemunhar Jesus Cristo, testemunhar a favor de Jesus. Qual que é a consequência aqui? A consequência é que Jesus não pode dar o seu perdão a essa pessoa. Aliás, foi a pessoa que se fechou de modo consciente e livre ao perdão que Jesus lhe oferece. É como se ela dissesse: não vou te testemunhar e não quero o teu perdão. Isso aqui é o mesmo que alguém sentar sobre um galho de uma árvore e cortar esse galho no qual está sentada. É a mesma coisa. Prejudicar-se a si mesmo, porque vai cair, vai machucar, e excluir-se voluntariamente da salvação que Cristo oferece gratuitamente. Testemunhar não é só dizer. Testemunhar é confessar. Testemunhar é o mesmo que confessar Cristo e o Evangelho. Jesus nos mostra que não é preciso se preocupar com o que falar ou como falar na hora do testemunho, sobretudo diante de perseguições e acusações, que é o cenário no qual ele coloca o seu ensinamento no trecho que nós escutamos. Porque no momento da confissão ou no momento do testemunho, é o próprio Espírito que irá sugerir as palavras de defesa. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, vai dizer: ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não é movido pelo Espírito Santo. Ou seja, o confessor ou testemunha falará como um profeta inspirado. As suas palavras não serão só suas, mas serão também do Espírito Santo. O Espírito do Senhor fala por mim, sua palavra está em minha língua. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2. Se testemunhar o Cristo e o Evangelho é dever e é compromisso de cada cristão, testemunhar Cristo e o Evangelho é dever também da igreja, porque cada cristão, a união dos cristãos, formam a igreja. Somos igreja, cada um de nós, mas somos igreja também enquanto somos comunidade, enquanto somos família. E só uma igreja que confessa, só uma igreja que testemunha pode ser sinal de salvação. Uma igreja ou uma comunidade que é medrosa,
que é cheia de não me toques, que é cheia de mimimis, que desdenha do compromisso com Cristo e o Evangelho, que é incapaz de tomar posição diante do que ataca a fé daquela igreja, que se deixa insultar por suas opções, não pode dizer que é fiel ao Senhor. Muito menos pode dizer que está se esforçando para testemunhar o Senhor, para testemunhar o Evangelho do Senhor. E ainda, essa igreja ou comunidade que se comportar assim, não será reconhecida pelo Senhor. Porque o mesmo para cada um vale para a comunidade. Testemunhou-me, darei testemunho. Não me testemunhou, a renegarei, diz o Senhor. A igreja, que é testemunha de Cristo e do Evangelho, ela não pode se esquecer de 3 verdades fundamentais. Nós não podemos nos esquecer de 3 verdades fundamentais. A primeira, nós, igreja, estamos em caminho para o céu. Estamos caminhando para o céu. A segunda verdade, nós seguimos nessa caminhada anunciando a cruz e a morte do Senhor até o dia que Ele voltará. E a terceira verdade é, conosco, com a igreja, está a força do Senhor ressuscitado. E não só a força do Senhor ressuscitado, como o próprio Senhor ressuscitado. E a respeito dessas verdades fundamentais, nós ouvimos o ensinamento do Concílio Vaticano II, que nos diz: a igreja, entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, avança peregrina, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha, mas é fortalecida pela força do Senhor ressuscitado, a fim de vencer pela paciência e pela caridade suas aflições e dificuldades internas e externas, para poder revelar ao mundo o mistério do Senhor, embora entre, porém, com fidelidade, até que no fim seja manifestado em plena luz. Portanto, que Deus nos dê a graça de sermos fiéis a Ele. Que pela força da fé e da confiança que nele nós depositamos, Ele nos retribua com o dom da fidelidade. Que o Espírito do Senhor ressuscitado fale por nós a todo momento e nos inspire com força e com coragem para sermos testemunhas do Cristo, Senhor, e do seu Evangelho. Cada um de nós, na sua pessoalidade, individualidade, todos juntos, como igreja, como comunidade. Aonde nós estivermos, por onde nós formos, todos os dias da nossa vida, nós temos autoridade para isso, para testemunhar Cristo e o Evangelho, para mostrar o que Cristo fez em nossa vida, a fim de que outros corações, outras vidas, sejam atraídas para Ele e para o Evangelho que nós abraçamos como norma de vida. Que o Senhor mesmo nos ajude e que a sua misericórdia esteja sempre presente na nossa vida, nos motivando a cumprir de modo pleno e comprometido essa vocação a qual nós somos chamados. Assim seja. Amém.